Você já imaginou como criar um app flexível e fácil de testar? Hoje vamos explorar os conceitos da extensibilidade e testabilidade. Apesar dos nomes, eu garanto que o que nós vamos ver na aula vai ser bem simples de entender. Então, vamos lá. Extensibilidade. Imagine que sua aplicação seja feita de peças de Lego. Cada peça tem um encaixe único, que só combina com outras peças específicas. Se você precisar trocar uma peça por outra, seja um repositório ou um view model no contexto da nossa aplicação, o encaixe continuará perfeito, sem bagunçar a construção. Tem dois pontos que são importantes para a gente garantir a aplicação desse conceito. Entradas e saídas definidas é o primeiro. Assim como uma peça de Lego só aceita encaixes compatíveis, um view model deve ter entradas, como repositórios, e saídas, como comandos e dados para as views, bem definidas. Dessa forma, trocar uma parte do sistema não exige que a gente reescreva todo o sistema. O segundo ponto é interfaces limpas, no contexto da programação. Interfaces, contexto da programação. Usar interfaces limpas é como seguir uma receita. Não importa quem prepare o bolo, o resultado final sempre vai combinar perfeitamente com o restante. Um exemplo para a gente poder entender. Um view model ele recebe repositórios como entrada e entrega dados prontos para a UI como saída. Se amanhã você quiser mudar a forma como os dados são carregados, basta trocar o repositório sem mexer na UI. Viu que legal? Você apenas trocou ali o repositório e não precisou mexer na UI, porque você está usando uma interface no seu projeto. Daí é só você substituir o repositório que vai estar usando essa interface. Legal, não é? Testabilidade. Agora pense nos testes como um laboratório de experimentos. Se cada peça do sistema for bem definida e independente, fica fácil testar sem interferências. Um view model, por exemplo, pode ser testado isoladamente ao substituir o repositório real por um mock, que é uma versão falsa para testes. Assim, você pode verificar se a lógica funciona sem precisar carregar toda a sua aplicação. Veja nesse diagrama aí que nós temos aí o view model. No seu lado esquerdo, você pode ver que nós estamos representando ali um repositório real. Através desse repositório real, a gente pede os dados e ele retorna os dados para a gente. Só que, por exemplo, se a gente quiser testar o nosso view model, nós podemos ter um mock desse repositório, que é com dados ali simulados para esses testes. E vai ser a mesma coisa, a gente vai pedir os dados e ele vai retornar os dados, só que não são dados reais, são dados para teste, dados simulados. Uma vantagem disso é que você não vai precisar de um banco de dados ou de uma API. Aplicando esse conceito da testabilidade no seu projeto, o seu app vai ficar mais flexível. Se você quiser adicionar novas telas ou mudar a lógica de negócio, o risco de quebrar algo importante será bem menor. Porque imagina só, você lá desenvolveu uma parte do projeto e agora vai adicionar novos recursos no seu projeto. Como você vai garantir que ao mexer no projeto, aquilo que você já desenvolveu continue funcionando? Através da aplicação desse conceito da testabilidade. E para isso a gente utiliza essas formas aqui que a gente viu. Por exemplo, um mock para simular dados e testar os componentes ali do nosso projeto. Torna o nosso código mais modular, fica fácil de trocar as peças, conforme o exemplo que a gente viu, sem que a gente quebre todo o sistema. E o outro conceito que a gente viu é a testabilidade. Aplicando esse conceito, nós vamos ter componentes independentes, fáceis de testar, sem influências externas. Conforme a gente viu, a gente pode ter ali dados simulados, sem que a gente precise de dados reais de um banco de dados ou de uma API. Agora me conta aí, ficou claro para você esses dois conceitos? Se você tiver dúvidas ou quiser saber mais sobre esses conceitos, eu estou aqui para te ajudar.